A primeira e a segunda revolução industrial foram períodos marcantes de inovações tecnológicas e crescimento econômico, mas as condições de vida dos trabalhadores durante esses períodos eram em grande parte precárias e até mesmo, em muitos casos, desumanas. As transformações produtivas que começaram na Inglaterra no final do século XVIII se espalharam pela Europa e pelos Estados Unidos. Introduziram novas formas de produção em massa, mas impuseram desafios sociais profundos, especialmente para a classe trabalhadora. Durante a primeira Revolução Industrial, as fábricas surgiram como o centro da atividade econômica, substituindo gradualmente a produção artesanal. As máquinas movidas a vapor aumentaram a produtividade, mas trouxeram um aumento na exploração da mão de obra. As jornadas de trabalho, em sua maioria, eram de 12 a 16 horas diárias, sem garantias de segurança ou condições dignas. Crianças e mulheres eram frequentemente empregadas por salários ainda menores do que os dos homens, e a falta de regulamentação permitia o uso extensivo do trabalho infantil em atividades insalubres e perigosas, como inclusive as profundezas das minas de carvão. O ambiente de trabalho era insalubre, as fábricas eram escuras, úmidas e mal ventiladas, e a exposição constante à poeira e às substâncias químicas levava a uma alta incidência de doenças respiratórias e acidentes de trabalho. As cidades industriais como Manchester e Liverpool cresceram rapidamente, mas sem infraestrutura adequada para dar boa condição de vida aos trabalhadores. A classe trabalhadora vivia em cortiços superlotados, sem acesso a saneamento básico, água potável ou sistema de esgoto, o que facilitava a disseminação de doenças como a cólera e a tuberculose. A falta de direitos trabalhistas e de leis de proteção tornava os trabalhadores extremamente vulneráveis. O movimento sindical era praticamente inexistente nesse período, e qualquer tentativa de organização sindical era reprimida severamente, tanto pelos empregadores quanto pelo governo, que viam as greves e protestos como uma grande ameaça à ordem pública. A segunda Revolução Industrial, que se desenrolou a partir de meados do século XIX, trouxe uma nova onda de avanços tecnológicos, como a introdução da eletricidade, do petróleo e de seus derivados, do aço, além de inovações em áreas como a química e telecomunicações. Embora essas inovações tenham permitido uma ampliação da economia e da capacidade produtiva, as condições de vida e de trabalho dos operários não melhoraram substancialmente até o final do período. A especialização do trabalho e a introdução da linha de montagem popularizada por Henry Ford no início do século XX aumentaram a produção e reduziram custos, mas transformaram o trabalho em uma atividade repetitiva e extremamente monótona. As jornadas de trabalho, embora um pouco reduzidas em relação ao século anterior, ainda eram longas. O ambiente fabril continuava perigoso e insalubre. Além disso, a rápida urbanização e o crescimento das cidades industriais agravavam os problemas de habitação, com milhões de trabalhadores vivendo em favelas e bairros superlotados, frequentemente sem serviços básicos como eletricidade e até mesmo saneamento. A exploração da mão de obra infantil continuou em diversas indústrias, embora alguns países começassem a aprovar leis restringindo o trabalho infantil e melhorando levemente as condições de trabalho. A segurança, no entanto, era mínima e acidentes fatais ainda eram muito comuns nesse período. A indignação com as condições de vida e de trabalho motivou o crescimento de movimentos sindicais e a luta pelos direitos trabalhistas, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. O movimento operário pressionou os governos e os empregadores adotaram reformas sociais e muitos países passaram a introduzir leis trabalhistas. Essas leis regulamentaram as horas de trabalho, aumentou o salário mínimo, melhoraram as condições de segurança nas fábricas e começaram a limitar o trabalho de crianças e mulheres.
Essas conquistas, no entanto, não vieram facilmente. Foram necessárias décadas de lutas, greves e confrontos, nos quais muitos trabalhadores foram reprimidos e perseguidos. As condições de vida dos trabalhadores durante a primeira e a segunda Revolução Industrial exemplificaram o impacto social das grandes transformações econômicas e tecnológicas entre o século XVIII e o século XIX. Embora esses períodos tenham impulsionado o crescimento econômico e gerado inovações que transformaram a sociedade, eles também evidenciaram a desigualdade e injustiças existentes. As melhorias nas condições de trabalho e a conquista de direitos trabalhistas foram frutos de transformações profundas ocorridas nesses períodos. A trajetória histórica das revoluções industriais assim nos lembra da importância de buscar conciliar crescimento econômico, desenvolvimento com a melhoria nas condições de vida das pessoas como um todo.